Boa tarde a todos. Meu nome é Mark Carpenter e eu sou o diretor-geral da Editora Mundo Cristão. E como muitos de vocês sabem, a editora foi fundada há mais de 55 anos aqui em São Paulo. A missão da editora é editar e distribuir os melhores textos de cosmovisão cristã, servindo como instrumento para a transformação de vidas. Nós editamos a Bíblia NVT, a nova versão transformadora, e dezenas de livros novos todos os anos. A gente publica vozes brasileiras, autores estrangeiros, e os livros estão disponíveis nos formatos impresso, e-book e audiobook. Hoje nós vamos realizar a primeira de uma série de lives com os nossos autores. Você consegue acompanhar a nossa agenda de eventos pelas redes sociais da Mundo Cristão, e serão conversas com autores brasileiros e estrangeiros, internacionais, levando em consideração os temas dos livros e a realidade da nossa sociedade e igreja em torno desses temas. A pandemia vem nos mostrando que as pessoas estão lendo mais do que nunca. A intenção dessas lives que nós vamos fazer é apresentar novas ideias e sugerir novos caminhos de leitura para você. Hoje nós vamos conversar com um dos principais pensadores que lidam com a relação entre ciência e fé cristã. Alister McGrath é conhecido pelos leitores brasileiros, por diversas editoras, aliás. Ele é um renomado professor de Ciência e Religião na Universidade de Oxford, e estamos lançando o seu livro Uma Teoria de Tudo que Importa, sobre Albert Einstein. Aqui, nesse livro, ele examina a vida e o legado de Einstein, explicando o seu significado e considerando o que Einstein fez, não fez, o que ele acreditava e não acreditava sobre ciência, religião e o significado da vida. Alister McGrath escreveu o livro para examinar os limites da ciência e da religião também, na compreensão total da realidade. É uma obra para quem deseja compreender o papel da fé no mundo em que a ciência e a tecnologia ocupam um papel cada vez mais fundamental. Bom, para enriquecer a nossa conversa, nós trouxemos alguns convidados, duas pessoas muito especiais. Em primeiro lugar, o Guilherme de Carvalho. Guilherme, está aí? Estamos aqui. Aí, Guilherme. Seja muito bem-vindo à nossa live aqui. Muito obrigado, Mark. O Guilherme é mineiro de Belo Horizonte. Você está em Belo hoje? Eu estou nos arredores de Belo Horizonte, quase na roça. Ah, certo. O Guilherme é teólogo, pastor evangélico reformado, fundou a Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares e, com um grupo de amigos cientistas, também a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Isso já faz uns 5 anos, né, Guilherme? Isso, a pedra fundamental foi há 5 anos. O Guilherme também é diretor da L'Abri Fellowship Brasil, com a sua mulher Alessandra, e é pastor também da Igreja Esperança em Belo Horizonte. Seja bem-vindo. Nós trouxemos também o Roberto Covolan. Roberto está por aí? Aí, Olá, Roberto. Tudo bem, Marco? Como vai? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui entre nós. Obrigado pelo convite, meu querido. O Roberto é doutor em Física, ex-professor da Unicamp. Ele fez pós-doutorado na Universidade de Turim, na Itália, e foi pesquisador visitante na Universidade de Rochester, em Nova York, e na Universidade de Harvard, em Boston. Foi o vice-diretor do Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, ABRAIN, de 2013 a 2018. Ele frequenta a Igreja Batista Fonte de Campinas, em São Paulo, onde tem ministrado cursos sobre a relação entre fé cristã e ciência contemporânea.
E você está em Campinas hoje, Roberto, é isso? Sim, estou nos arredores de Campinas também. Estou aqui pertinho da Unicamp. Essa história de arredores a gente conhece bem. Nós temos muitos colaboradores nossos da Mundo Cristão que estão nesses famosos arredores, e não na cidade em si. Para nos ajudar nessa conversa, nós também convidamos o Samuel Lima como intérprete. Aliás, sem o Samuel aqui, nós estaríamos todos muito perdidos, né? Entre inglês e português, entre as palavras do Alister e as nossas perguntas. Então, a partir da sua entrada agora, Samuel, a conversa passa a ser em inglês. Ok. Tanto o Guilherme, o Roberto também vão conduzir as suas perguntas, as suas considerações em português. E, por último, e finalmente, né, nós temos aqui o nosso grande convidado do dia, o autor do livro, Alister McGrath. Welcome, Dr. McGrath. Thank you very much for joining us for this chat this afternoon, in which we release your book in Portuguese. Bem-vindo, Dr. McGrath, e obrigado por participar dessa conversa onde vamos lançar o seu livro em português. It's a pleasure to be here. É um prazer estar aqui. Dr. McGrath é atualmente professor de Ciência e Religião na Universidade de Oxford, onde obteve o doutorado em Biofísica Molecular, em Teologia e em História Intelectual. Dr. McGrath é ex-ateu e tornou-se conhecido por seu envolvimento em debates culturais sobre a racionalidade e a relevância na fé cristã. Ele é também autor do livro A Vida de C.S. Lewis, biografia publicada pela Mundo Cristão recentemente, e autor de mais de 50 livros, e palestrante renomado. Alister McGrath vive em Cotswolds, que é perto, nos arredores também de Oxford, perto de Oxford. So thank you very much once again for joining us. Uma vez, obrigado por se juntar a nós. We look forward to a lively talk and discussion here this afternoon. Estamos empolgados pela nossa conversa essa tarde. Dr. McGrath, your apologetics works, your biographies, and your many other books have been a source of inspiration and insight for many thousands of Christians around the world. Dr. McGrath, seus livros de apologéticos e muitos outros livros têm sido uma fonte de inspiração e insights para as pessoas no mundo inteiro. Thank you for your very rich and prolific contribution to Christian literature. Obrigado pela sua contribuição prolífica e muito rica para a literatura cristã. The first book of yours that we published in Brazil was The Dawkins Delusion. O primeiro livro seu que nós publicamos no Brasil foi o livro sobre Dawkins. Sim, em português, O Delírio de Dawkins. Delírio de Dawkins. You have written a lot about the crossroads between faith and science. E você escreveu bastante sobre esses pontos de encontro entre fé e ciência. Do you sense that the church today is more open to accepting scientific theories, which in the past were seen as threats to faith? Você acha que a igreja hoje está mais aberta a aceitar o pensamento científico que no passado era visto como uma ameaça para a fé? I think the church is much more open to engaging with science. Eu creio que a igreja está muito mais aberta a se engajar com a ciência. But we need to be careful, I think, not to assume that every scientific theory is simply scientific. Very often, there are philosophical assumptions that are built into these, and sometimes these need to be challenged. Mas nós temos que ter o cuidado de achar que todo o pensamento científico é científico. Na verdade, muitos são apenas pensamentos filosóficos e precisam ser desafiados. So to give one example, Richard Dawkins regularly brings together science, which is good, and a metaphysical naturalism, which is not good. And he presents science as if it is intrinsically naturalist, which is not. Por exemplo, o Richard Dawkins, geralmente ele apresenta a ciência, o que é bom,
mas ele também vai lidar com a metafísica natural, o que não é bom, porque ele vai apresentar muito do pensamento naturalista como se fosse puramente científico, que não é. And what about the scientific community? As we talk about the approximation between science and faith, what about the scientific community? E quanto à comunidade científica, quando nós falamos da aproximação da ciência e fé, qual é a postura da comunidade científica? Do you see any significant movement within science to acknowledge its own limits in understanding the big picture of reality? Você tem visto movimentos filosóficos na ciência para olhar para os seus próprios abordagens e ver a sua limitação na visão da realidade? I think many scientists are suspicious of religion, partly because they look at the long history of disagreements, but I think also because they feel threatened by it. Eu acredito que muitos cientistas eles olham com suspeita para a religião, principalmente porque eles olham para essa longa história de desacordos entre ciência e fé, mas eles também se sentem ameaçados por ela. So what I would want to say is that one of the reasons why I think scientists should not be worried about this is that the people who want to encourage this dialogue are very often scientists who are religious believers who want to find a way of bringing these two things together. E o que eu diria para os cientistas é que eles não precisam ficar preocupados com isso, porque normalmente as pessoas que estão trazendo esses diálogos são cientistas que também são religiosos e que querem, então, trazer um diálogo entre esses dois campos. And I think many scientists are realizing that science does actually raise some very significant philosophical and theological questions which it can't answer, and therefore having a dialogue or an interaction with theology is actually a very good idea. E eu creio que muitos cientistas têm percebido que, à medida que eles vão fazendo o pensamento científico, eles também vão trazer questões que são filosóficas e teológicas, e por isso a ideia de um diálogo entre a ciência e a teologia ela é muito bem-vinda. Thank you. I'd like to invite our guests to jump in at this point. Eu quero convidar os nossos convidados para participar neste momento. Let's start with a question by Roberto Covolan. E vamos começar com a pergunta do Roberto Covolan. Dr. McGrath, congratulations for your book. Very nice little book. And as a physicist myself, I appreciate very much the introduction on relativity that one can get from it. Dr. McGrath, parabéns pelo seu livro, livreto muito bom, e como sendo um físico, eu gostei muito da sua apresentação à teoria da relatividade. And so tell us a little bit about the book itself. How did you come up with this idea of writing a book about Einstein, God, the religious belief? Where did the inspiration for this book came from? Fala para nós um pouco sobre o seu livro, de onde veio essa ideia de escrever sobre Einstein e religião, de onde veio a inspiração para falar sobre esse tema? Well, the inspiration came because 2019 is the 100th anniversary of the confirmation of Einstein's theory of relativity. A inspiração veio porque 2019 foi o ano do 100º aniversário da confirmação da teoria da relatividade de Albert Einstein. And I've had a long history of interaction with Einstein. E eu tenho uma longa história de interação com Einstein. When I was studying natural sciences at Oxford as an undergraduate, he was one of the people who I engaged deeply in my first year. Quando eu estava estudando em Oxford, ele foi uma das primeiras pessoas da qual eu me engajei nas minhas pesquisas. And Einstein actually helped me to realize the rational nature of religious faith. E o Einstein me ajudou a perceber a natureza racional da fé religiosa. Because he emphasized that while science was wonderful, it had limits. There were many questions it could not answer. Porque ele enfatizava que, apesar de, por um lado, a ciência ser maravilhosa, ela tinha limites e tinha muitas coisas que ela não podia responder. So I find Einstein's views on religion very interesting and thought, wouldn't it be a good idea to write a book marking this centenary which talked about Einstein's
ideas about science, yes, but also about religion. E eu achava as ideias de Einstein muito interessantes e não seria uma ótima ideia escrever no seu 100º aniversário um trabalho sobre o pensamento científico sobre Einstein? Sim, mas também sobre religião. I noticed that this year also is the 100th year anniversary of his winning the Nobel Prize. E eu percebi também que este é o ano que ele, faz 100 anos que ele recebeu o prêmio Nobel. That's right, and interestingly, he won that for the photoelectric effect and not for the theory of relativity. E o interessante é que ele ganhou sobre o efeito elétrico e não sobre a teoria da relatividade. I thought it was interesting that you highlighted in your book that he was so certain that he was going to win the prize that he even made financial plans with his wife in advance. E foi interessante que você destacou no livro que ele já tinha tanta certeza que ia ganhar o prêmio Nobel, que ele já tinha feito os planos do que ia fazer com o dinheiro com a esposa dele. Well, I think Einstein deserved it. I mean, he was a remarkable thinker. And one of the leading theme of Einstein's thinking is the idea of unification, bringing things together. So I thought, let's see how we could begin to explore the relation of science and faith, which for Einstein is very important. O Einstein mereceu isso porque ele era realmente um pensador marcante. E um dos principais pensamentos de Einstein era o pensamento da unificação, como ele podia unir todos esses temas. E eu pensei como não trabalhar também a relação entre fé e ciência a partir do pensamento do Einstein. Let's bring in Guilherme now. Vamos trazer o Guilherme agora. And Guilherme, I know that you have questions in the area of theology. E Guilherme, eu sei que você tem perguntas na área de teologia. Yes, that's it. I have a theological question and some pastoral questions. Eu tenho as perguntas teológicas e também pastorais. So, but the first one, in the first part of your book, Dr. McGrath, you point out how Einstein was a believer in reality. Na primeira parte do seu livro, Dr. McGrath, o senhor apontou como Einstein era um crente na realidade. So, also in the 5th chapter, you say something about Einstein being a realist in a general meaning, a general sense. E no capítulo 5, você falou alguma coisa sobre como ele era um realista no sentido geral. So, it brings me to Thomas Torrance, and your own idea of theology as a special science, like a science of God. Isso me traz ao Thomas Torrance e a sua ideia sobre a ciência especial, sobre a ciência de Deus. So science should be more than a narrative, just a narrative, but a realist talk about God's being and works. Que a ciência ela não é só um foco na narrativa, mas, na verdade, uma descrição realista entre a ciência e o mundo. So that view captured my attention since I came in contact with it back in 2007, as I mentioned before. And I think even more that evangelical Christianity needs to reshape its way to see theology. Essa visão chamou a minha atenção desde 2007, quando eu vi pela primeira vez, e eu creio que agora ainda mais os evangélicos precisam reformular a sua visão da realidade. Yet how is it going on now, in your perspective? Do you see any trends in that direction in the Anglo-Saxonic world? Has your view of scientific theology been qualified or changed in any extent? E como é que está acontecendo agora, na sua opinião? Você tem visto alguma mudança, essa tendência de mudança no mundo anglo-saxão e sua visão tem de ciência, de teologia científica tem sido também acompanhada essas tendências? Well, I think there's several things that I'd like to say here. One of them is that certainly I believe it's very, very important for scientists and theologians to talk to each other. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar aqui. A primeira é que eu acredito que é muito importante que cientistas e teólogos conversem uns com os outros.
Because it seems to me that actually theologians do have a lot to learn from science, not least in relation to the question of realism. We are engaging something that we have not invented. We are responding to something that is real beyond us. E tem muitas coisas que teólogos podem aprender com os cientistas quando estão falando desses temas, principalmente observando que nós estamos falando sobre o realismo e nós estamos falando algo que nós não inventamos, é algo que vai além de nós. I think it's very important for theologians to be reassured that in doing theology, we are not making this up. We are trying to give the best possible account of something that is beyond us, but which is also enormously relevant to us. In other words, the nature of God. E quando estamos fazendo teologia, é importante lembrarmos que não é algo que nós inventamos, mas é algo que é nós estamos fazendo a descrição de algo que vai além de nós, e algo que é muito importante para todos nós, que é a natureza de Deus. And so I welcome the contribution of Thomas Torrance and others, because these people are reminding us that just as a scientist is under an obligation to respond to the way the world really is, so the theologian is under obligation to respond to God as God really is. Eu sou grato por Thomas Torrance, porque da mesma forma que um cientista ele está fazendo a descrição do mundo como ele realmente é, o teólogo responde a Deus como ele é. Guilherme, I see that you have a second follow-up question as well. E Guilherme, eu sei que você tem uma segunda pergunta que vai acompanhar essa também. Yes, let's go. So, among Brazilian evangelicals, the idea, this question has some relationship to the other one. Essa pergunta está conectada com a primeira. So, among Brazilian evangelicals, the idea of living by a Christian worldview has become quite popular. Entre os evangélicos brasileiros, a visão de viver por uma cosmovisão se tornou muito popular. With that expectation that looking to reality with the lens of the Bible would help us to be coherent Christians. Com a expectativa de que ao olhar para a realidade com as lentes da Bíblia, vai nos ajudar a ser cristãos coerentes. I myself have promoted these ideas here. Eu mesmo já promovi essas ideias. But in a way, I think it tries to do what you describe as Christianity as the big picture or framework in the last chapter of your book. E de uma certa forma, eu creio que você apresenta isso, mostrando o cristianismo, apresenta essa grande pano de fundo dessa estrutura no último capítulo do seu livro. Yet I feel that the idea can easily shift from a helpful integrating tool to a kind of mental cage, stopping Christians from really interacting with reality and new ideas. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que há o perigo dessa ideia levar os cristãos, isso deixar de ser uma ferramenta integradora para se tornar um tipo de uma prisão mental que impede os cristãos de interagir com o pensamento do mundo. And specifically with scientific ideas. Especificamente com as ideias científicas. So, more than that, stopping them to make sense of the whole scientific endeavor as human endeavor. I feel that it has been painfully displayed now through the pandemics, this kind of self-protecting way to integrate, but not really integrating things. E esse pensamento tem impedido os cristãos de olhar a ciência como um empreendimento humano, e isso tem se mostrado de forma bem dolorosa, especialmente durante a pandemia, e tentando integrar, mas não realmente integrando o pensamento cristão com as questões do mundo. So I wonder if that can be repaired. I mean, a proper way to develop a unified Weltbild, as it was the case Einstein was looking for.
E eu fico imaginando se dá para isso ser consertado, encontrando uma maneira própria de ter uma visão de mundo, como usando o modelo de Einstein. My tip here is that there's something not so much conceptual and more ethical to be fixed. Minha ideia aqui é que buscar algo que não seja tão conceitual, mas mais ético para ser trabalhado. Maybe, I don't know, but it is a problem of balancing emphasis in faithfulness to tradition and orthodoxy and faithfulness to the reality itself. So that's the question. Is it a trouble with our evangelical theology, or is it a trouble of evangelical piety, education, and morality? Would you see it in another way? Então, esse é um problema da teologia evangélica, é um problema da piedade, moralidade, educação. Você vê isso de uma outra forma? I think these are very good questions. Eu acho que essas perguntas são muito boas. And what I would want to say is that many Christians feel that the best way of expressing their faith is through personal piety. E eu creio que muitos cristãos acreditam que a melhor forma de expressar a fé é através da piedade pessoal. But we need to remember that Christ commanded us to love God with all our minds. Mas precisamos lembrar que Jesus nos ordenou amar a Deus com toda a nossa mente. And that means we need to think about a discipleship of the mind, which we think about how we take our faith and bring it up into conversation with, for example, the natural sciences. E isso é o que eu chamo de discipulado da mente, onde nós treinamos as pessoas para trazer a sua fé para conversas, como, por exemplo, as ciências naturais. Now, after my conversion to Christianity, I discovered C.S. Lewis. Depois da minha conversão ao cristianismo, eu descobri o C.S. Lewis. And C.S. Lewis gave me what I call this big picture of Christianity. E o C.S. Lewis me deu o que eu chamo desse grande quadro do cristianismo. And what I mean by that is not just this individual doctrine or that individual doctrine, but weaving them together to give you this bigger picture of reality. E o que eu quero dizer com isso não é ensinar essa doutrina e aquela doutrina e aquela doutrina, mas juntar tudo para nos dar uma visão maior da realidade. And I found that very exciting. E eu achei isso muito empolgante. But here is the point I want to make. Mas aqui está o ponto que eu quero fazer. For C.S. Lewis, the Christian worldview is not something that shuts discussion down. Para C.S. Lewis, a visão de mundo cristã não é algo que acaba com a discussão. Lewis enables us to safeguard Christianity, but enable us to engage in dialogue with science, with philosophy, with the arts. C.S. Lewis, ele nos capacita a proteger a fé cristã, mas ao mesmo tempo ele nos capacita para dialogar com a ciência e com a história. So what C.S. Lewis does is to give us a secure base on Então, o que C.S. Lewis faz é nos dar uma conversations. O que C.S. Lewis faz é nos dar uma base segura pelo qual nós podemos ter conversas. Now, I agree with you that some evangelicals see the idea of a Christian worldview as, in effect, saying, let us disengage. We've sorted everything out. There's no need for conversation. E eu concordo com você que muitos evangélicos acabam vendo a cosmovisão e por meio dela acaba se desengajando e não querendo mais ter outras conversas fora do nosso círculo. But I don't think that. I think that the Christian big picture energizes us, gives us security, and enables us to talk to other people with confidence. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a nossa visão de mundo, ela nos capacita, ela nos energiza para conversar com outras pessoas com confiança. Thank you. Obrigado. Thank you. It was helpful. Obrigado, me ajudou muito. I'd like to bring Roberto back in, and I know that you have some interesting questions about the element of creation, Roberto. E eu quero trazer de volta aqui o Roberto, e eu sei que ele tem algumas perguntas interessantes sobre a questão da criação. Yes. Let's talk about Einstein's thought. Vamos falar do pensamento de Einstein de novo. Einstein made fantastic predictions based on the general relativity. But
Go. O Einstein fez uma previsões fantásticas sobre a teoria da relatividade, mas... But in my opinion, he failed to make what would be the most spectacular one, which is the expansion of the universe. Mas, na minha opinião, ele falhou em fazer aquela que, na minha opinião, é a mais espetacular, que é a da expansão do universo. And very interestingly, when Lemaitre, the priest, presented him, this possibility of the expansion of the universe, he strongly rejected it by saying that it suggested too much creation. E é interessante que quando o Lemaitre, o padre, falou sobre isso, ele rejeitou, porque ele disse que isso lembrava muito uma ideia de criação. Yeah, so given that Einstein apparently accepted the existence of God, although under a deistic bias, doesn't seem that he should at least considered susceptible to the idea of creation, and therefore have found Lemaitre's idea plausible. Pensando que Einstein ele aceitava uma ideia de um Deus, apesar de olhar pelo o óculos do deísmo, não seria lógico ele aceitar as ideias de Lemaitre e também essa possibilidade? Do you have any information about Einstein's position on the issue of creation? Você tem alguma informação sobre a posição de Einstein na questão da criação? Well, Einstein believed in an impersonal God who was not active. Einstein acreditava num Deus impessoal que não era ativo. And obviously that is his own understanding of what God is, but you can see how that would be consistent with his very great reluctance to talk about the idea of creation. E a gente pode ver, olhando isso, que realmente ele tinha essa visão, mas isso era consistente com a sua relutância em falar da criação. Now, you're quite right to say that Einstein failed to deal with the question of the expansion of the universe, although I have to say that in some of his early writings, he does, point in that direction. I think that he missed an opportunity there. Yeah. E você tem muita razão em dizer que ele falhou em lidar com a questão da expansão do universo, apesar que eu tenho que dizer que nos seus primeiros textos, ele estava apontando nessa direção e ele perdeu essa oportunidade. But I think Einstein's view of God is really that of a mind behind the universe. Mas eu creio que a visão de Einstein sobre Deus é mais como uma mente por trás do universo. But although I find that view of God very unsatisfactory, it is, I think, very important to say that Richard Dawkins insists on presenting Albert Einstein as an atheist because he doesn't believe in a personal God. E apesar de eu não concordar com essa visão dele sobre Deus, mas é importante afirmar isso, porque Richard Dawkins ele insiste em dizer e apresentar Einstein como um ateu, né, que tem uma visão totalmente fechada para a possibilidade de Deus. So I think that's a very important point to make, that Einstein, I think, has a deficient view of God and a deficient view of creation. But it is clear there's something behind the universe. É importante dizer que o Einstein ele tem uma visão deficiente sobre Deus e sobre a criação, mas ele também vê Deus como essa mente por trás do universo. And therefore what we need to do is to say, well, Einstein is helpful as a starting point, but we as Christians can build on this by saying, look how wonderfully the idea of creation fits into this, and how we don't need to talk about an impersonal God, but a personal God behind our universe. E o Einstein ele pode ser um ótimo ponto de partida, mas aí é que nós cristãos entramos e construímos em cima disso para mostrar, olha que maravilha, quando nós podemos olhar para trás e perceber que nós temos por trás do universo não um Deus impessoal, mas um Deus pessoal. Okay, thank you. Hey, Roberto, why don't you go ahead and continue? I know that you have a question, an interesting question about teleology. Roberto, pode continuar então, porque eu sei que você tem uma pergunta muito interessante sobre teleologia. Yeah, let me bring a different subject to this conversation. This is a curiosity of mine. I'd like to know your thoughts about it.
Vamos só entrar numa outra questão aqui na nossa conversa. É uma curiosidade pessoal minha, eu queria saber seu pensamento sobre esse tema. You know, we Christians naturally tend to have a teleological view of nature. Nós cristãos, naturalmente, tendemos a ter uma visão da natureza teleológica. But the rise of modern science was marked by a departure from the Aristotelian ideas, especially from the idea of teleology. Mas com o surgimento da ciência moderna, parece que há uma separação dessa ideia, especialmente a ideia da teleologia. So there were comings and goings around this concept. You know, William Paley, for instance, brought these ideas again. But then, you know, with the Darwinism work, you know, there was a kind of effective departure from teleological ideas. E também tem tido muitas idas e vindas em torno dessa ideia, com algumas pessoas trazendo ela, mas especialmente com Darwin, essa ideia foi deixada totalmente de lado. So recently, some philosophers and scientists, such as Thomas Nagel, for instance, with his Mind and Cosmos, and Terence Deacon, The Incomplete Nature, they appeared and started advocating the return of the idea of teleology connected with science. Mais recentemente, alguns filósofos, como por exemplo Nagel e Deacon também, parece que eles têm trazido de volta para as conversas o tema da teologia também no campo da ciência. So how do you see this issue? Do you think is it possible to incorporate teleology into science through some form of natural teleology, or do you think this will continue to depend on the eyes of the person who is seeing nature, you know, and interpreting it? O que você pensa sobre isso? Você acha que é possível incorporar a teologia com a ciência, ou você acha que realmente isso continua sendo dependendo da visão de quem olha, né, do ponto de vista pessoal, quando traz esse tema? I think this is a very interesting question. Eu acho que essa pergunta é muito interessante. There are many scientists, particularly biologists, who used to say that Darwin eliminated teleology from nature. E embora muitos cientistas olharam para a paleontologia para dizer que o Darwin ele eliminou a teleologia das ciências naturais. But I've always found that really difficult to understand. E eu sei que é muito difícil para entender. If we look at Ernst Mayr, who's a very famous philosopher of biology, he was emphatic that living organisms show teleological tendencies. E se você olhar para esse Mark, ele esse grande biólogo, ele vai falar sobre os processos. They clearly do certain things which are directed towards certain goals or certain objectives. E ele vai mostrar que, claramente, há certas coisas que acontecem que vão numa certa direção, com objetivos. So I personally think that the idea of some kind of teleology, now use the word natural teleology, I think that's probably a very good starting point. I think that's coming back. Eu creio que algum tipo de teleologia, eu uso a palavra teologia, é um bom ponto de partida e está voltando para as conversas. So as a theologian, here's the question I'm interested in. E como teólogo, aqui tem uma pergunta que eu preciso fazer. How can we correlate the natural teleology we see within nature with a more Christian understanding of teleology? Right. Como é que nós relacionamos a teologia natural que vemos na natureza com uma teologia cristã? And I think that's a very big question, but I think we need to say it's an important question and it's being talked about. Eu sei que é uma grande pergunta, mas é importante dizer que é uma pergunta importante e precisamos falar sobre isso. Right, I agree. I totally agree. Let's continue with Guilherme. I know that you have another question along the same lines. Então, vamos continuar com o Guilherme. Eu sei que você também tem mais uma pergunta interessante. This is the pastoral one, the pastoral question. Essa é a pergunta pastoral.
So, Dr. McGrath, I found your picture of Einstein's thirst for meaning and a unified picture of reality really fascinating. Dr. McGrath, eu achei a sua visão, a visão que você dá da busca e essa sede de Einstein pelo sentido, e essa busca por significado é totalmente fascinante. It really uncovers that deep spiritual energies behind what could be seen as ordinary and cerebral search for scientific models and explanation that scientists like to pass on. E ela realmente cobre e apresenta essa busca, esse desejo da busca científica por modelos e pela busca dos modelos e das respostas que os cientistas passam adiante. It seems to be a nice tool to start conversations with folks in science about their own spiritual longings and even evangelism. E para mim ela parece uma ótima ferramenta para começar conversas com pessoas na ciência sobre seus desejos pessoais e até mesmo para o evangelismo. Would you have practical remarks about how to employ your book or your arguments in that direction? Você tem algumas ideias práticas sobre como usar o seu livro e os seus argumentos nessa direção? And particularly, don't you think of maybe shooting a short documentary kind of production, telling Einstein's personal story? And I just think it would be so interesting to start those conversations. E particularmente, você já pensou em fazer um tipo de um documentário, um tipo de uma produção, tipo um documentário, focando nessa busca pessoal da história de Einstein? Eu acho que seria fantástico para começar essas conversas. Well, this is a very important and I think very interesting question. Essa é uma pergunta muito interessante. So let me tell you what I think, because I think this is very important. Deixa eu falar o que eu penso, porque eu acho que é muito importante. It's certainly true that scientists are human beings, and that means that they're asking questions like, how do I live a good life? How do I find the meaning of life? É verdade que os seres humanos, todos os seres humanos, na verdade, eles fazem essas perguntas, como podemos ver uma vida boa e como encontramos sentido para a vida. But science does not answer either of those questions. Mas a ciência não responde nenhuma dessas perguntas. So either we say, well, as scientists, these questions are simply unanswerable, or we say they can be answered by someone else. Ou a ciência vai dizer essas perguntas são respondidas, ou deveria dizer essa pergunta deve ser respondida por outra pessoa, por alguém mais. And this is why Einstein is so interesting. E por isso que é interessante olhar para o Einstein. Because Einstein is explicit. Science helps us to understand how our universe functions, but it cannot deal with moral values or questions of meaning. Porque o Einstein é explícito em dizer que a ciência pode falar sobre as questões naturais do universo, mas ela não é capaz de responder questões ligadas ao sentido. Yes. So let's turn and look at the pastoral aspects of this. Então vamos olhar o aspecto pastoral disso. There's been a lot of research done on what it is that helps people to see that science and faith can be held together. E tem sido feito muitas pesquisas do que é necessário para que as pessoas consigam ver que ciência e a fé podem andar juntas. And the answer seems to be this. E a resposta parece ser essa. The best way of doing this is by having a scientist who is also a religious believer who can explain how they have done this so that others can do it as well. A melhor maneira é ter um cientista que também é um cristão que possa dizer como é que ele já fez isso para que os outros possam seguir o exemplo dele e fazer também. Because very often, particularly younger Christians, when they are thinking about whether science and faith are at war with each other, will look at a pastor or a scientist who's a Christian and say, well, he can do it, therefore it's not that big a problem. E porque geralmente quando os jovens estão procurando respostas e tentando entender
compreender essa questão da ciência e fé, eles vão olhar para o pastor e vai dizer, se ele consegue fazer, então não é um problema maior. So I think it's very important that we don't simply give theoretical answers. We allow people who have integrated their science and their faith to talk about how they did this and the difference it makes to their lives. E, então é muito importante que a gente permita que as pessoas, que a gente não dê apenas respostas teóricas, mas permita às pessoas que já fizeram isso, que têm integrado a fé e ciência, que eles possam mostrar como eles fizeram isso na sua vida. So in many ways, we need role models. We need people who are senior scientists, who are religious believers, who can say, this can be done, and here is how I did it. Então, a gente precisa de modelos a serem seguidos, de cientistas que possam dizer, de muitas formas, isso pode ser feito e foi exatamente dessa forma que eu fiz. Thank you. Obrigado. Great, thank you. Okay, I just want to ask Roberto or Guilherme if you have any other follow-up questions before we go to the questions from our the people who are following along with us this afternoon. Então, só quero perguntar para o Guilherme e para o Roberto se eles têm mais alguma pergunta antes da gente passar para a pergunta do pessoal que está nos acompanhando agora. For the moment. I have a question. Tem uma pergunta. More a personal one. Mais pessoal. I think in two opportunities I attended lectures from you in England. Eu creio que eu assisti suas palestras 2 vezes na Inglaterra. And in both occasions, I raised up that question about theology. I didn't listen, Guilherme. Sorry, cut. In both opportunities, I raised that question on teleology. Yeah. Então, nas duas perguntas eu levantei nas duas ocasiões eu levantei essa pergunta sobre a teologia. So this time I didn't do that, but Roberto decided to do. Teleologia. Dessa vez eu não perguntei, mas o Roberto decidiu perguntar. But my question is, are you working in a book or something like that, going deeply on teleology? Do you have that plan? A minha pergunta é, você está trabalhando em algum livro, tem algum plano de trabalhar em algum livro, trabalhando no tema da teleologia? I think that's a very good question. I'm afraid the answer is no, not at the moment. But I hear your question, and maybe this is something I should think about for the future. Yes, this is a point of prayer. Eu acho que é uma boa pergunta, eu não tenho nenhum plano, mas eu acredito que você é o da ideia, e o Guilherme respondeu sim, eu estou orando por isso. Thanks. I want to thank our support staff at Mundo Cristão who's following along. E eu gostaria de agradecer a nossa equipe da Mundo Cristão que está nos ajudando. And they're pointing out that we have a number of different questions in both English and Portuguese. E estão mostrando que temos muitas perguntas tanto em inglês e português. And so we have chosen a few to highlight. So Jacqueline, go ahead and put up the questions that. Então nós estamos destacando algumas aqui. Okay, Samuel, can you read that? Yeah. O modelo de os 2 livros é bem simples e uma ilustração poderosa para a revelação. O que o Einstein pensou sobre um Deus que se revelou na natureza e nas Escrituras? The model of the 2 books is quite simple and a powerful illustration for revelation. So what did Einstein think about a God that revealed himself in nature and in Scripture? Well, let me begin by saying that the 2 books model really is a wonderful way for Christians to begin thinking about how they hold their science and their faith together. Deixa eu começar dizendo que o modelo, os 2 livros, é um ponto de partida maravilhoso para os cristãos trabalharem e linkarem a questão da ciência e da fé. It's a very simple analogy. The
the book of God's works, the book of God's words, same author, but they are different. É uma maneira simples de falar, o livro das palavras de Deus, os livros da obra de Deus, a mesma obra, mas são diferentes. And both bear witness to God, but in different ways. Ambos testemunham de Deus, mas de forma diferente. Now, Einstein didn't like the idea of a God who revealed himself. Einstein não gostava da ideia de um Deus que se revelou. Einstein thought that God was something you discover. Einstein pensava que Deus é algo que você descobre. So I think Einstein is wrong here, but I think I can have a good conversation with Einstein. Eu creio que o Einstein está errado aqui, mas eu creio que eu poderia ter uma ótima conversa com Einstein. Because I would say that Einstein and I are agreed that nature discloses something wonderful, something transcendent. Porque eu acredito que eu e Einstein concordamos que a natureza, ela revela algo maravilhoso e algo transcendente. But I think that the Christian vision of a God who creates, a God who enters into this world in Christ, is a much better explanation of that than Einstein's very inactive, impersonal God. Porque eu creio que essa visão cristã de um Deus que se revela e um Deus que entra na história é uma explicação muito melhor do que a visão do Einstein de um Deus inativo. Okay, thank you. Let's go to another question. So we have Outra another pergunta. How do you see the junction of hard sciences and theology in scientific manuscripts? For instance, the idea to find a biblical better understanding through scientific explanations. Então você vê a junção das ciências e a teologia dos manuscritos científicos. Por exemplo, a ideia de encontrar uma compreensão bíblica melhor através das explicações científicas. Well, I think this is a very interesting question. Eu creio que essa é uma pergunta bem interessante. And I think there are two responses I want to make. Eu creio que tem duas coisas que eu gostaria de apontar. First of all, that reading the Bible intelligently makes us realize that studying God's creation helps us to understand and admire God even more. A primeira é que quando nós estudamos as Escrituras de forma inteligente, ela vai nos ajudar, ela vai nos lembrar que ao estudarmos a criação de Deus, isso nos ajuda a contemplar e admirar a Deus ainda mais. In other words, there's a deep biblical motivation to become a scientist. Em outras palavras, se tornar cientista tem uma motivação profunda que vem da Bíblia. But I think another thing that is very important here is that a Christian who is also a scientist can highlight that science is not able to answer all of our questions. Mas também é importante destacar aqui que um cristão que também é cientista pode destacar que a ciência não responde a todas as nossas perguntas. And you'll remember I talked earlier about C.S. Lewis and the idea of a big picture. E lembra que eu falei mais cedo sobre C.S. Lewis e essa ideia dessa grande figura, dessa grande... Well, the way I would see it is that science fills in a little bit of this big picture, but only part of it. E a maneira que eu vejo é que a ciência ela cobre um pouco desse grande quadro, mas só uma parte dele. And Christianity can fill in a lot more. E o cristianismo ele pode preencher com muito mais. So I see both science and faith as filling in aspects of our world. Então, eu vejo a ciência e a fé como aspectos que vão preenchendo a visão do nosso mundo. The Bible doesn't tell me the distance of the earth from the moon. A Bíblia não fala sobre a distância da Terra para a Lua. But science can tell me what the meaning of life is or how I live a good life. Mas a Bíblia pode me dizer qual o sentido para a minha vida ou como viver uma boa vida. So there are ways of holding these together. Então, essas são as maneiras de conectar esses dois pontos. Thank you. Obrigado. Thank you. We have time for just one final question. Nós temos tempo só para mais uma pergunta.
Professor McGrath, eu gostaria de saber se você acha que há uma correlação entre Lewis e Einstein, do ponto de vista de Lewis e Einstein, sobre a realidade relacionada à fé. This is a really interesting question. Essa pergunta é bem interessante. Because one of the problems in Einstein's scholarship is working out how Einstein actually developed certain ideas. Porque um dos problemas das pesquisas de Einstein é olhar como Einstein desenvolvia suas ideias. And a lot of Einstein scholars feel that Einstein relies at certain critical points on intuition. E muitos estudiosos, eles vão dizer que o Einstein ele se baseava em algumas coisas na intuição. In other words, this is not something I can prove, but I have this deep sense within me that this is right. Em outras palavras, isso não é o que eu consigo provar, mas eu tenho esse algo dentro de mim que me diz que isso é certo. And you see the same thing in C.S. Lewis. E você vê a mesma coisa no C.S. Lewis. When he was an atheist, Lewis's reason said, there is no God. E quando ele era um ateu, a razão de Lewis dizia, não há Deus. And yet there was something deep within Lewis which said, that's not right. There is more to life than meets the eye. Mas havia algo lá no fundo, no coração de Lewis, que dizia, isso não está certo, existe muito mais do que a gente consegue ver. And Lewis had this deep intuition that there had to be more to life than reason was able to disclose. E o Lewis tinha essa intuição profunda de que que a vida tinha muito mais do que a razão poderia descrever. So yes, there's this link between Einstein and Lewis, which I'd love to talk more about, but we haven't got time. E sim, tem esse link entre Einstein e Lewis que eu gostaria de falar muito mais, mas não vai dar tempo. Well, thank you very much, Dr. McGrath, for these words, this introduction to the content of what we have in your book. Muito obrigado, Dr. McGrath, pelas palavras e a introdução pelo conteúdo que temos no seu livro. As we wrap up this conversation, I'd like to invite each of you to offer a brief final word to our readers in light of what we have just discussed. E para terminar esse encontro, eu gostaria que cada um de vocês desse algumas palavras finais sobre o nosso livro e sobre o que nós discutimos. Roberto Covolan, I know that you wanted also to speak about an upcoming event of the Brazilian Association of Christians in Science. Roberto Covolan, eu sei que você também gostaria de falar sobre um evento que vai vir entre os That's right, cristãos da but ciência. I think I can make it in Portuguese, right? Yes. So, bom, gente, eu agradeço enormemente aqui a oportunidade de fazer esse anúncio, porque trata-se de um outro livro do Dr. McGrath, esse livro Religião e Ciência, uma introdução, fundamentos para o diálogo, e dizer o seguinte, nós vamos proximamente fazer um curso chamado Basics, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, baseado nesse livro. Vai ser um curso rápido, um curso de 6 semanas, começando no dia 12 de abril e indo até 22 de maio, e as inscrições vão estar abertas no dia 11 de março. Então, quem estiver interessado, junto conosco, Guilherme e mais o pessoal, a equipe toda da ABC2, trabalhando nesse curso, então, por favor, fica ligado nas nossas redes sociais, lá na ABC2, que tem anúncios sobre isso, Basics, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Muito obrigado, Mark, pelo convite em participar desse evento aí com o Dr. McGrath, excelente. E também, gente, como físico, recomendo para vocês o livro Uma Teoria de Tudo. Além de tudo, uma bela introdução às ideias sobre relatividade especial, relatividade geral, uma maneira muito gostosa, interessante de entrar nesse mundo do Dr. Einstein e aí ver as implicações do pensamento dele sobre religião. Muito obrigado pelo convite, então. Thank you very much, Dr. McGrath. Bye, bye. Obrigado, Roberto. Guilherme, alguma consideração final? Então, eu quero agradecer a toda a equipe da Mundo Cristão, ao Mark, em particular, por esse convite. Foi uma honra, um prazer. Quero
aproveitar para recomendar a leitura dos livros do Alister McGrath, de modo geral, e os livros de autores que ele recomenda, como C.S. Lewis. Eu acho que ele oferece uma janela ótima para bons autores e para o cristão. And I should also say that it would be an honor if in the future, after the pandemics, we could have Dr. McGrath in Brazil. Eu também deveria dizer que no futuro seria uma honra, depois da pandemia, nós podermos ter o Dr. McGrath vindo no Brasil para participar da nossa conferência. Obrigado, it is God's will. Se for a vontade de Deus. Dr. McGrath, you have just a brief final word to our readers in light of what we have just discussed. Dr. McGrath, tem alguma palavra breve para os nossos leitores à luz do que nós discutimos? If you're a scientist who's a believer, then I want you to be an ambassador for faith to science and for science to faith. Se você é um cientista e um cristão, eu quero que você seja um embaixador da fé para a ciência e da ciência para a fé. Okay, thank you very much, and thanks to each one of you. Muito obrigado, obrigado a cada um de vocês. Dr. McGrath, thank you very much for the challenge and the model you have given us for thinking about science and faith. Dr. McGrath, muito obrigado pelos desafios e também por ser um modelo na forma de pensar em fé e ciência. Thank you for having me. Obrigado por me receber. Eu quero agradecer também ao Samuel Lima pela tradução. Não é sempre fácil, né? Eu sei como é que é isso, mas você fez um trabalho excelente entre a gente aqui, possibilitou a comunicação, né? E obrigado a cada um dos nossos leitores, a vocês que participaram, que ouviram, e a você também que está assistindo a gravação. Nossos leitores nos dão esperança de que a transformação é possível através da leitura. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais. Temos uma grande surpresa para todos vocês, já marcada para o final desse mês. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado.